Pessoal, estou aqui com o Jenner, que é cliente aqui da Propriedades Compartilhadas, adquiriu recentemente com a gente um dos projetos que a gente divulga. E, como vocês podem ver, essa plaquinha do YouTube, ele é assim como eu, só que bem maior, também é YouTuber, produz conteúdo aí digital. E, Jenner, obrigado aí pela sua participação. Primeira coisa que eu queria é que você se apresentasse melhor, seu trabalho, e se você realmente é cliente aqui da propriedadescompartilhadas.com. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gênero Cristiano. Eu sou professor de História, atuo na rede pública na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e também sou produtor de conteúdo digital e a minha principal vitrine é o meu canal no YouTube. É uma jornada aí que vem desde 2013, então são alguns anos aí produzindo conteúdo educacional para o YouTube. E sou cliente do Propriedades Compartilhadas, estou no começo da minha jornada, sou cliente há apenas 2 meses, então estou bem no começo do processo, bem no começo da jornada. Mas já entendendo bastante, pelo que a gente já conversou, tua noção sobre o modelo, sobre propriedade compartilhada, não é básico, é intermediário, né? Até as perguntas que você nos fez, assim, nível bem avançado, né? Você está com bom entendimento aí do modelo. Mas, Jenner, e como é que foi você conhecer esse modelo? O que você achou em primeira vista? Como é que você me conheceu também? Como é que foi essa jornada de descobrir e decidir que era algo positivo aí para sua família? Na verdade, é um processo em que eu trabalhei durante alguns anos como consultor educacional e eu viajei bastante pelo Brasil. E eu não tinha condições de levar a minha família. E ao longo dos anos eu fui acumulando muito trabalho e pouco tempo de férias, principalmente junto com a família. Então, isso já era uma coisa que eu e a minha esposa já vínhamos discutindo e conversando. E nessa nossa jornada, nós resolvemos alguns problemas bem sérios, né, na vida de uma família. Por exemplo, no fim de dezembro, a gente quitou o nosso financiamento habitacional, então a gente não tem mais problema de moradia, né? Então, essa é uma preocupação muito importante que foi resolvida e a gente sentiu a necessidade de buscar mais tempo de férias, mais tempo de lazer. Então, a gente estava numa viagem de férias, uma amiga tinha oferecido uma pousada no Espírito Santo, e aí foi muito bom, junto com a minha família, eu falei assim, eu já vou começar a me preparar para o ano que vem. E aí comecei a pesquisar na internet, pacote de férias, e aí a gente sabe como é, né? Os algoritmos identificam ali as preferências, os gostos, o que você está gostando, e aí aparece a publicidade, aparece o marketing. E apareceu lá fração imobiliária, escriturável, herdável, e eu nunca tinha ouvido falar daquilo na minha vida. Então, saí pesquisando. Foi aí que eu parei no seu canal, no seu conteúdo, e a parte boa do seu trabalho é que você faz um trabalho educativo, porque, sinceramente, nunca tinha ouvido falar disso. Foi assim que eu cheguei até você, cheguei ao seu conteúdo e, no fim do processo, acabei fechando o contrato e adquirindo uma fração imobiliária em Campos do Jordão. Legal, Gênia. Então, são fases da vida, né? Você cumpriu uma fase, né, que é conseguir a moradia e, Hum, pelo que eu entendi, estava querendo correr atrás do tempo e fazer diferente, né? Dar mais foco à família, sim, aproveitando que realmente uma prioridade básica da família é a moradia, né? sim. E você se interessando, conheceu nosso canal e assim como você, a gente faz um trabalho educativo, o YouTube, ele não é conteúdo por conteúdo, ele ajuda a educar nossos clientes e para o nosso processo de apresentação, ele ajuda muito, né? Tenho vários clientes que antes de partir para uma apresentação, vêm 10 vídeos e já começam a entender mais do que é. Mas a tua família, ela é bem curiosa e foi interessante você ter adquirido esse projeto. É um dos poucos que vão até 5 pessoas, né? Você tem 3 filhos. E qual Sim. que é o desafio? Qual que era o desafio antes, Jenner, de ter que viajar com 3 filhos, né, para Sim, hotéis? Isso pesava no orçamento de vocês ou isso era uma sim. preocupação? Sim, sim, viajar com 5 pessoas é bem complicado, é bem caro.
Então, quando eu conheci o modelo de fração imobiliária no seu canal e eu vi as possibilidades, a gente tem uma parte do processo que ela é bastante emocional, né? O desejo de viajar, o lazer, é, registrar esses momentos, e tem a parte racional, que é preparar e organizar a viagem. Então, quando eu coloquei na ponta do lápis e fiz a comparação, né, da hospedagem na Booking.com, os próprios vendedores da propriedades compartilhadas ensinam a gente a fazer isso. A gente também faz algumas pesquisas, algumas cotações na Airbnb, e aí você tem uma referência de valores de hospedagens 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, numa pousada. Então, esse processo de quantificar quanto seria o valor de uma hospedagem para minha família, somos 5, e ficaria muito caro, e fica muito caro. Então, o modelo de propriedade compartilhada demonstrou que existe um custo-benefício muito interessante. Então, foi, inclusive, um dos principais motivos que me levou a fechar nesse empreendimento, porque antes de conversar com vocês, eu conversei com outro empreendimento e um dos obstáculos foi justamente que o apartamento hospedava apenas 4 pessoas. Então, isso foi um impedimento. Então, 5 pessoas é do tamanho da minha família e é uma escolha bem racional se você comparar os parâmetros da hospedagem. Legal, Gênia. Muitos projetos aqui no Brasil são excludentes a famílias com 3 filhos, né? É raro até. Sim. É raro até. A grande maioria, eu, por exemplo, tenho também Gramado que vai até 4 pessoas, né? Então, a gente vende para muito casal que quer viajar, mas para você que tem 3 filhos, a necessidade e a conversão, né, é clara de passar da Booking para propriedade compartilhada. E o efeito colateral que você vai ver com o longo do tempo, né? Espero que a gente troque mais ideia aí com os anos, é que vai te forçar a viajar mais, ou seja, aquilo que você queria, você vai ser forçado, porque você tem que planejar férias, você tem semanas ao ano, né? No caso 2, que você tem que tirar, né? Para usufruir. Então, vai ser algo que vai forçar você a atingir esse objetivo. E você Sim, já tem em mente? Pode falar. desculpa, é um comentário, né? Como eu falei, eu estou no início do processo, eu estou no começo da jornada. Então, talvez, se você conversar comigo daqui a 1 ano, 2 anos, quando eu tiver uma experiência de uso mais prática, talvez eu possa dar um depoimento mais preciso de como está sendo essa minha jornada para orientar quem está nesse processo decisório de compra. E em relação ao planejamento, realmente você se vê obrigado a planejar as viagens. Então, por exemplo, uma coisa que meu irmão já conversava muito comigo era sobre a utilização do cartão de crédito para acumular milhas aéreas. Nunca dei atenção, nunca dei valor para isso. Só que assim que eu fechei o contrato, eu já iniciei um processo educativo de compreender como funciona. E aí, quando eu fui consultar os pontos que eu tinha acumulado lá no meu banco, no cartão de crédito, eu já tinha 5 viagens, a quantidade de pontos convertidas, né, eu já posso comprar 5 passagens aéreas para o Rio de Janeiro. Nem sabia disso, só que agora eu estou otimizando muito mais esses processos, justamente para não ter esse gasto com a passagem aérea. Então, eu vou ter garantido a hospedagem, vou ter garantido as passagens aéreas, e aí o meu planejamento vai ser para os gastos com a alimentação e os passeios. Ó, você está virando um craque de viagens, viu? Milha, eu também sugiro o Rodrigo Góes, né? Um cara que eu conheço aí, muito, muito bacana o conteúdo dele. Então, você está zerando a parte de hospedagem e a parte de milha também, algo que eu comecei a engatear recentemente, porque eu era muito descrente, o Gênero, de verdade. Então, parabéns aí, que você está bem avançado. E mais uma coisa interessante, a gente entrevista gente em todos os estágios, né? Entrevisto pessoas que usam RCI, por exemplo, há 17 anos. Tem entrevista pessoas que têm 4 frações, né? Então, é interessante alguém que está começando ouvir tua opinião também. O que você ponderou para tomar essa decisão agora? E tem gente que viajou como a Adriana Coelho 9 vezes para Orlando pela RCI, né? E todo ano ela viaja.
E ela é uma das maiores quebradoras de mitos, né? Acho que tem mitos que nem o pessoal nem fala mais, como, não dá para viajar em alta temporada. Ela fala assim, poxa, eu viajo todo ano em alta temporada, como é que não dá? Eu consigo hotel que não quer. Então, o pessoal que às vezes não sabe usar, né? Vem em cima da hora. Eu viajei em alta temporada agora para Cancún, em janeiro, né? Então, de qualquer maneira, teu depoimento é interessante. Vamos gravar, que depois, se você tiver uma viagem, com certeza tiver algo para compartilhar, Sim. vamos com certeza fazer mais conteúdo. Só um comentário. Bom, eu acho que o meu raciocínio foi adequado. Você vai poder me esclarecer em relação a isso. Quando eu estava conversando com o consultor de vendas, o Alisson, uma coisa que ele me chamou a atenção era para a quantidade de créditos, porque a moeda de troca na RCI são os créditos. E que a quantidade de créditos ela pode te limitar ou abrir caminhos dentro da RCI, dependendo do destino e dependendo da temporada. Então, esse elemento ele pesou muito no momento da minha decisão, mesmo que eu tivesse que pagar o dobro em relação à primeira conversa de venda que eu tive com propriedade compartilhada, porque eu percebi que essa limitação em relação ao número de créditos e a possibilidade de intercambiar iria ser um limitador que poderia influenciar toda a minha jornada, todo o tempo de vida em que eu fosse proprietário. Esse raciocínio ele está certo, Vinícius? Muito certo. O próximo conteúdo é esse, é o poder de intercâmbio, né? A gente tem um dos principais artigos nossos lá no blog que explica justamente isso. A SC, ela dá uma classificação. Cada semana ela vale mais ou menos créditos. E aí, como é que mais ou menos, via de regra, funciona? Alta e altíssima temporada vale mais pontos que média. Empreendimento mais alto padrão vale mais do que um empreendimento menor padrão. Destino mais procurado e mais valioso vale mais que destino não tão procurado. Exemplo, Caldas Novas, a gente tem muita oferta e uma procura não tão alta e é um padrão menor de viagem. Lá, os empreendimentos, em geral, têm valores de créditos menores. Uma super alta temporada sempre tem um valor maior também em relação a uma média temporada. Inclusive, quanto mais pessoas cabem na sua unidade, mais valiosos são seus créditos. Então, isso sim é certeza. Vou fazer um vídeo sobre isso, né? Acho que a grande dúvida das pessoas é esse poder de intercâmbio. Sim, você inclusive me orientou, depois de comprar, depois de fechar o contrato, de acompanhar o grupo Viajando com a RCI no Facebook. E eu tenho acompanhado. E aí eu tenho percebido que muitas pessoas levantam reclamações justamente por conta desse baixo poder de intercâmbio. E aí já aviso as pessoas que estão interessadas, esse é um elemento muito importante. O Alisson, né, o consultor aí de propriedades compartilhadas, me chamou muita atenção em relação a isso e eu achei muito relevante. E na prática, vendo o que está acontecendo com os usuários, eu percebo que é uma preocupação real. Uma decisão de comprar uma propriedade com baixo poder de intercâmbio vai influenciar toda a sua jornada de experiência, podendo fazer com que ela seja mais positiva ou um tanto quanto desagradável. Legal, Gênia. Bom colocar esse ponto. Eu também sou fã de priorizar sempre empreendimentos com maior poder de intercâmbio. Tem pessoas que vêm como um acesso a viagens. Então, você vai ter mais acesso tendo uma semana com maior poder de intercâmbio, né? Mas se você, por exemplo, gosta muito de Caldas Novas, vai sempre para Caldas Novas, tá uma orientação, adquirir algum em Caldas Novas. Agora, quer usar o sistema, né? Para ir em Campos do Jordão, no caso, você está perto aí da cidade, mas também quer usar outros destinos, Cancún, Brasil inteiro, Gramado, vale a pena você olhar também para esse quesito, legal. E, meu caro, qual que foi as primeiras objeções que você teve? O que você pensa? Qual que era aquela objeção que você teve que quebrar com a gente, ou aquela dúvida, aquele receio sobre o modelo? Você teve algum? O que você esperava que foi diferente? Na verdade, eu já conhecia o conceito de economia compartilhada, né? Então, a Uber é dona da maior frota de veículos do planeta, mas não é dona de nenhuma. A gente tem também as experiências com as bicicletas compartilhadas, a gente tem os escritórios compartilhados.
em que as pessoas estão muito mais interessadas em ter acesso do que ter a propriedade. Mas, especificamente em relação à propriedade compartilhada de férias, eu nunca tinha ouvido falar. Foi um processo de imersão de 2 semanas, porque já era um desejo meu e da minha família. Então, principalmente por ser uma compra com o ticket tão alto, com o valor tão alto, até eu me espantei com a velocidade com que eu comprei, porque quando o valor é alto, eu costumo passar 6 meses, 1 ano, eu passo até 2 anos amadurecendo a compra. Mas, estranhamente, eu amadureci rapidamente a decisão, 2 semanas. Eu nunca fiz uma compra num valor tão alto, num espaço de tempo tão curto, mas é porque ia de encontro com o que a gente estava buscando e o momento da nossa vida, né, em que nós estamos com algumas questões financeiras bem resolvidas e a gente está sentindo muita necessidade de ter momentos de lazer. Legal, foi a vontade de comer com a fome, né? Ou qualquer ditado eu esqueci até, né? A fome com a vontade de comer, enfim. Juntou a E como é que fome com a foi? vontade de comer. Você falou que adquiriu um bem, né? Um bem alto, é um valor alto, um valor de um carro até acima de um carro, né, Gêner? E eu vou te falar, antigamente eu comecei a vender pela internet, quando eu comecei não tinha quase ninguém ou ninguém, né? Acho que foi um dos primeiros. A dificuldade maior era provar que não era um golpe, de verdade. A grande maioria dos meus clientes falava real, Vinícius, eu quero muito, vi que é bom, vi que você é um cara sério, mas estou com medo de ser pela internet. Para você que é um cara que está na internet há um tempo, isso foi um desafio para você, pequeno, grande? Você teve alguma preocupação por ser pela internet? Olha, Vinícius, eu estou muito acostumado a comprar pela internet, né? Parte da minha vida, ela é digital, parte da minha carreira, foi construída na internet. Então, eu já fechei muitos contratos pela internet. Então, eu não tenho desconfiança em relação a isso. E em relação a você falar aqui do golpe, né? Durante o contrato, o fechamento do contrato, porque a reunião de vendas foi numa sexta-feira à noite, online. Fiz o primeiro pagamento no cartão de crédito e aí a informação que eu recebi é que o contrato ia ser confeccionado, né, pela DocSign e em um prazo de 24 horas vocês leriam um contrato comigo, apresentando os principais pontos e houve um ruído na comunicação. E aí a Silvia ficou falando exatamente isso. Gênesis, você caiu no golpe. Você caiu no golpe? Eu disse, não, Silvia, calma, calma. Foi só um problema na comunicação. Hoje é sábado, amanhã é domingo, segunda-feira tudo se resolve. Como realmente se resolveu na segunda-feira à noite, né? Inclusive a Silvia, minha esposa, participou da reunião. O contrato foi lido, os principais pontos foram esclarecidos e deu tudo certo. Então, além do que, né, você tem um trabalho com o seu canal, você está construindo uma autoridade e uma reputação. E as pessoas não jogam a reputação delas na lata do lixo dessa forma. Então, eu fui bem tranquilo. Tenho pós-venda, né? Eu tenho um ciclo de vida como cliente de vocês. Eu tenho aí 65 pagamentos para fazer e então tenho pós-venda. Eu continuo conversando com o Alisson, que foi o vendedor que me atendeu, e ele continua esclarecendo minhas dúvidas. Inclusive, conversei com ele hoje sobre a utilização daqueles certificados, né, que eu ganhei do brinde. Eu estou querendo alguns destinos. Então, tem todo esse ciclo de vida de pós-venda e eu estou sendo bem atendido até agora. As informações foram apresentadas com muita clareza, com muita transparência, o valor de atualização, as taxas que incidem. Foi me informado que, ao término do contrato, eu vou receber a documentação e eu vou ter que pagar o ITBI. Enfim, muita clareza em todo o processo. Então, eu estou muito tranquilo em relação à compra que eu Legal. fiz. Eu vi que você está lá no grupo dos proprietários, né? O que você está achando lá? É um grupo até bem unido, né? O grupo dos Assim, proprietários do Wanderlust. Já, como é que está a experiência lá? O pessoal compartilhando obra. O que você tem achado? sim, bom, ali tem proprietário de todos os níveis, né? Eu estou na minha primeira fração imobiliária, minha primeira experiência. Eu ainda não sou associado à RCI,
porque de acordo com o contrato eu tenho que pagar 20% para a associação ser feita, já estou ciente disso. Dentro do grupo, Um outros detalhinho, Gêner, com a proprietários. gente é 14%, tá? Com a gente Sim, especial, por não ser sala de vendas, é 14%. ótimo, então vai ser Então, um antes. pouquinho antes. Já percebi que tem proprietários que estão na sua segunda, terceira, quarta propriedade compartilhada. Alguns também já estão fazendo testes com o pool de vendas, né? Porque é uma coisa nova, então as pessoas estão testando as temporadas, as semanas, os empreendimentos. Então, tem sido bom para adquirir conhecimento, adquirir informações, ansiedades, né? As pessoas preocupadas quando é que elas vão escolher as semanas a que elas têm direito. Por exemplo, no mês que vem é a minha vez de escolher a minha semana, uma semana altíssima e outra de alta temporada. E aqui em casa, né, como eu sou professor, minha esposa também é professora, a gente só pode viajar em alta temporada. Então, está sendo bom. Existem pessoas no grupo que prestam serviços, né, de agência de viagem, de turismo, com preços reduzidos, com preços mais em conta. Então, tem sido muito bom. Estou gostando muito. Que legal, que legal. Foi um grupo que criaram, né? Um cliente nosso que criou, e eu super incentivo, né? Acho que todo mundo está tirando dúvida, a dúvida de um vira de outro. Isso, eu estou vendo bastante positivo. Eu estou lá porque eu sou cliente também, né? Não estou lá de penetra, não, sou Sim, proprietário também. sim. Que legal. Gêner, você trouxe perguntas para me fazer, achei bárbaro. Eu trouxe um monte de perguntas para te fazer, que bom que você trouxe Sim, pergunta para mim, que eu adoro responder. Então, manda sim. lá, pode mandar as Uhum. perguntas. Sim. Bom, depois que eu fechei o contrato, você me convidou, né, para ser um dos embaixadores do Propriedades Compartilhadas. E um dos principais problemas que eu venho enfrentando no momento de fazer as indicações para as pessoas é que a maioria esmagadora, praticamente, sim, todo mundo, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar sobre o modelo de propriedade compartilhada de férias. Pesquisando, eu já sei que esse modelo existe nos Estados Unidos e na Europa há 30, 40 anos. Eu queria saber por que tanta desinformação em relação à propriedade compartilhada de férias aqui no Brasil. Legal, Gêner. Eu vou te dar um grande palpite, tudo que eu acho o porquê disso ter acontecido. Primeiro que foi tardio aqui no Brasil. Eu vou explicar por que foi tardio. Essa apresentação desse modelo de férias, ele é mais escondido. Muita gente vai lá num ponto turístico abordado, vai para uma apresentação que não sabe, na maioria, grande maioria das vezes não sabe o que é, e é apresentado de maneira escondida, não é apresentado em televisão, em jornal. O marketing ele é feito através dessas apresentações em sala de vendas de maneira tradicional. Então é difícil, né, as pessoas saberem, porque não é divulgado para as massas. Só para quem vai lá no destino e passa por uma apresentação. E, em geral, né, claro, melhorou muito, mas não tinha boa fama essas apresentações, pela maneira que era. Eu tenho que falar, olha, muita empresa está sendo muito correta, eu tenho acompanhado muitos empresários, que a venda com a verdade, que eu faço parte desse movimento. Então, muitas empresas usam esse tipo de estratégia, mas sendo super transparentes, porque viram que o cancelamento estava muito alto, que era um grande defeito desse modelo. Então, começaram a trabalhar com transparência, mas ainda assim, no modelo de sala de vendas. Então, demorou para chegar aqui no Brasil, que era um modelo lá nos Estados Unidos, muito forte em Cancún. Chegou em Caldas Novas. Quando eu conheci, né, em 2017, 2016, eu nunca tinha ouvido falar também. Eu me apaixonei e aí fui pesquisar. Então, quando começou em Caldas Novas, demorou para ir para os outros estados, depois foi para Gramado, e agora está indo para os lugares do Brasil. Então, um processo muito inicial aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos já tem tempo. E também porque é um mercado de crise, coisa do brasileiro. Lá nos Estados Unidos, teve um pico de disseminação na década de 70, porque foi uma crise lá e as pessoas falavam assim, não vou ter uma propriedade inteira, apesar de eu querer ir para a praia, ir para Orlando, eu não consigo pagar mais uma propriedade inteira. Aí, por isso que ele se espalhou na crise. E aqui a gente teve crise em 2016, 2017,
E a multipropriedade deu uma disparada nesse momento de crise, acompanhando também a história lá da década de 70 dos Estados Unidos. Sim. É, e tem uma outra coisa que é difícil pensar, imaginar. Porque, na verdade, quando você adquire uma propriedade compartilhada, é um patrimônio em que você vai... O seu ganho vem no uso das semanas e nas viagens. Então, na verdade, é um bem que você tem, ele é intangível. Você não tem como pegar, você não tem como materializar os gastos que você vai ter no futuro. Então, é assim que você economiza e é assim que você tem esse patrimônio em que você, inclusive, pode deixar para os seus filhos como herança. Mas para a grande maioria das pessoas, é muito difícil pensar em um bem que ele seja tão intangível, em que você não consiga materializar, pegar, ver, porque o ganho, na verdade, está com o uso, o maior ganho está com o uso. Sim, exatamente. Exatamente. Naquilo que você vai deixar de gastar. Essa é a conta que a gente consegue, ao menos, tangibilizar, né? A conta que você vai gastar e o que você deixa de gastar. E aí, no seu caso, de muita gente faz sentido. Esse é o principal que a gente vende, né? A ideia, né? Aqui. Transformar gasto em patrimônio. E realmente vai ficar para os seus filhos. Seus 3 filhos aí depois vão ter que disputar as 2 semanas, ou se não adquirir mais, as 2 semanas aí que vocês vão utilizar. Inclusive, estava conversando isso com a Silvia. A gente tem uma jornada, a gente tem uma experiência. Se ela for boa, se ela for muito boa, a gente vai ter que comprar mais 2. Tá joia, tá E deixar joia. uma para cada filho. Vai depender da experiência. Que bacana, Gênia. Aí assim a gente evita brigas e disputas no futuro. Certo. E tem mais alguma pergunta para me fazer? Assim, deixa eu contextualizar primeiro. Acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas, conhece a história da Kodak, né? A Kodak, líder em filmes, em revelação, e teve nas mãos a possibilidade de ter a fotografia digital, mas como ela tinha ganhos absurdos com aquele modelo que ela tinha no presente, ela simplesmente deu de ombros, ignorou, e se não me engano, por volta de 2013, a Kodak foi à falência, justamente porque foi engolida por esse modelo de fotografia digital, porque estava muito confiante no modelo em que ela dominava naquele contexto, que era o presente. Então, Vinícius, tendo em vista esse contexto, na sua opinião, esse modelo de propriedade compartilhadas, ele representa o presente ou o futuro das viagens de férias? Que legal. Elaborou a pergunta como se fosse um vestibular, né? Digno de professor, que legal. Bom, eu entendo que... Desculpa. Mas eu queria que você respondesse não só com base na sua percepção, mas com base em dados, porque aí a gente pisa num horizonte mais seguro, né? Legal. Eu tenho aprendido a pensar dessa forma. As pessoas podem achar o que elas quiserem, mas quando você fundamenta com dados de mercado, você dá mais credibilidade para a sustentação do seu raciocínio. Bom, me deu a dica. Olha, Estados Unidos, 8,8% das famílias americanas possuem o time share fractional, né? Ou o tempo compartilhado, aquele que vai de 10 a 20 anos, ou a propriedade compartilhada de férias. Incrível como é mais popular do que a gente imagina. E aqui no Brasil, não tenho dados oficiais, mas 200 mil famílias elas têm acesso a RCI, de acordo com a própria RCI. Então, comparando, é 0,1%, né? Mas a famílias, eu chutaria que é 0,5% da população ainda tem. Então, se a gente comparar a tendência, né, com os Estados Unidos, e é um mercado que está em grande crescimento nos Estados Unidos, grandes marcas como Merit, Sheraton, Vistana, Hyatt, Grand Hyatt, têm as suas pernas em propriedade compartilhada, eu acredito que a gente vai seguir um pouquinho os Estados Unidos. Então, uma maneira de prever o futuro no Brasil é olhar para os Estados Unidos. Muita coisa acontece assim. E a economia compartilhada está em moda, Gênia. Está muito mais fácil, de verdade. A gente está com conversões maiores de atendimento, a gente está com clientes mais confiantes na hora de comprar, mais informados do que antes, que a gente tinha que apresentar muita coisa. As pessoas estão comprando isso muito mais facilmente.
Então, a gente está num momento que está caindo no gosto do povo e é lógico, né? Não tem como você ter uma casa de férias. Para que ter uma casa de férias, pagar 600 mil, consertar grama? Esse sonho do brasileiro se desfez. Eu estou conseguindo sentir isso falando com o cliente mesmo, né? Eu não atendo mais clientes, mas de vez em quando, como foi no seu caso, apareço numa ligação, consigo trocar e dá para ver essa cultura, essa mente mudando em direção a ter bens compartilhados e acesso à economia compartilhada. Então, a tendência é de alta e é futuro, mas também já estamos no presente, né? Muita gente vendo isso como bem de férias para a vida. Bom saber a Tirei sua 10 ou opinião. 9 na prova, doutor? Ou menos, né? Pode dar uma nota. Na verdade, o ambiente ele ainda está um pouco intangível. E eu vou sentir um pouco mais de segurança quando eu terminar de pagar a minha fração e conseguir utilizar adequadamente. Porque eu percebo também, né, em relação aos proprietários que estão utilizando o pool de vendas, né, alugando as suas semanas, eles ainda estão fazendo testes, né, como eu te falei lá no grupo, que você formou no WhatsApp. Então, o ambiente está muito intangível ainda. Mas ele vai ao encontro da minha necessidade e da minha família também, que é o desejo de viajar com qualidade, ficar em locais agradáveis, com alto padrão. Então, é esse meu objetivo, é essa minha intenção. E, ao longo dessa jornada de uso, eu pretendo concretizar esses pensamentos que eu tenho inicialmente. Legal, Gêner. Sim, muita gente está fazendo teste. É um assunto que eu até abordo em vários vídeos sobre isso. Você está no caminho certo, utilização em primeiro lugar. Quando você quer para investimento, tem vários quesitos que eu trato em alguns vídeos, né? Alguns deles é o destino, outra temporada, outra a qualidade do empreendimento. Então, a maioria eu diria que falha no quesito investimento, tá? Aqui no Brasil. São poucos que podem ser vistos também. A gente sempre orienta. O principal tem que ser o uso. E que bom que se você colocar para alugar, tem um bom retorno, mas que você use bastante. Então, Gêner, obrigado novamente. Com certeza tem versão 2 aí daqui a um tempo, depois da sua primeira experiência. E quem não conhece, quer conhecer o trabalho do Gêner, História e Ação, o nome do canal. Canal muito bom. 10 vezes mais inscritos que eu e essa plaquinha digna aí de um trabalho consistente e bem feito ao longo do tempo. Obrigado de verdade, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade, Vinícius, e espero que a nossa conversa ajude outras pessoas a tomarem as suas decisões em relação ao processo de compra de uma fração imobiliária. Boa noite. Boa noite. Ei, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você achou ele útil, não se esquece de compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Afinal, nós somos o canal número 1 da América Latina sobre um modelo que vai permitir que você tenha uma casa de férias em cada destino do mundo, pagando menos do que você pagaria em um carro 0 km. E também vai permitir que você fique nos melhores hotéis e resorts do mundo inteiro, gastando menos do que você gastaria em uma pousada de estrada. Então, se você quer dar o melhor upgrade nas suas férias, na tua qualidade de vida, de uma vez por todas, considere se cadastrar na nossa lista especial. E para isso, basta acessar o link propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você gostar do que você ver nessa página, basta preencher um pequeno formulário para receber em primeira mão nossos conteúdos especiais, sorteios e ofertas selecionadas dos melhores projetos desse modelo. Mais uma vez, é propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você pensar em alguém em que esse conteúdo possa ser útil, não deixe de compartilhar. E agora, aqui do lado, vão aparecer 2 sugestões de vídeos para que você continue assistindo. Uma delas é nossa e a outra é do próprio YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.